Olá, gente, tudo bem com vocês? Jejum prolongado. Hoje eu tenho um convidado muito especial que vocês não vão acreditar. Eu vou apresentar é o Dr. Leonardo, que ele está fazendo um jejum prolongado. Gente, ele é médico. Vocês vão aprender muito, muito, muito hoje sobre jejum, porque ele é um expert, ele pratica, então ele é um profissional da saúde que pratica o jejum. Vou colocar aqui. Leonardo. O que eles têm a dizer. Eu vou deixar os comentários por enquanto. Tô ansiosa que sexta tem uma consulta com vocês. Te espero, viu, Odaile? Pois eu vou deixar aqui os comentários. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. O Marlon tá dizendo que está em jejum desde ontem às 11 da noite. Vai prolongar, Marlon? Não sei como que eu tiro os comentários. Como consultar comigo? Entra lá no direct, manda uma mensagem, diz, quero informações sobre a consulta. A Juliana vai lá orientar vocês. Deixa eu ver aqui. Doutor não tá conseguindo entrar. Deixa eu tentar de novo. Tô... Vamos ver se ele vai conseguir. Conseguiu. Oi, doutor Leonardo, tudo bem? Tudo bem, deixa eu me ajeitar aqui. Tá bom. Assim. Boa tarde, querida. Boa tarde, Muito tudo boa bem? tarde, Flávia. Ô, Flávia, tudo bem? É uma honra falar com você, tá certo? Eu sou seu fã demais, muito, muito fã. Para mim, Obrigada, eu que você e sou a seu fã. Denise, Oi? para mim, você e a Denise são as duas maiores do Brasil. Eu respeito demais vocês. E é uma honra muito grande dividir esse momento aqui para a gente conversar e despertar o mundo, não é? Exatamente. A internet está um pouco travando, eu não sei se é a minha, se. Eu acho que é a minha internet aqui não é muito boa, não. Tá melhor? Deixa eu ver. Tá um pouco melhor, acredito. Ela tá meio instável. É a Deixa eu fazer sua. uma coisa. Tentar um lugar diferente aqui Tá para ver, bom, tá certo? tá certo. Tá, o pessoal tá falando que tá travando. Vou ficar lá fora. Estou aqui no hospital. Tá de plantão, Vou né? dar uma saída aqui. Eu vi os seus vídeos lá na outra É, rede, e aí eu falei, ó, acho que ele tá online, vou ver se ele tem uns minutinhos para falar com a gente. acho que vai melhorar. Aqui fora, certo? Creio que vai melhorar. Como é que tá aí, pessoal? Deu uma melhorada, assim. Tá melhor, tá melhor. Boa noite. Boa noite. Eu tô tentando desativar aqui os comentários, não consigo por enquanto. Eu queria que você falasse, compartilhasse com a gente um pouco sobre a sua prática clínica, né? Porque eu estava falando antes de você entrar que além de você ser um médico, você é uma pessoa muito estudada no assunto praticante, na verdade, né? Uma pessoa que entende na prática sobre o jejum intermitente. Então, é muito diferenciado. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência profissional, um pouco, e como você chegou até o jejum. Flávia, sou médico do esporte, mas já cheguei à conclusão de que não adianta você se matar de fazer atividade física para emagrecer. Há muitos anos eu prego a atividade física como saúde mental, mas agora
com 1 bilhão de obesos na Terra, eu tenho pacientes no mundo inteiro, dos 5 continentes, e o que todo mundo quer é emagrecer, correto? Uhum. Então, é, quando você analisa essa questão de déficit calórico, né, que suas colegas nutricionistas tanto pregam, isso dá certo por um tempo, depois não dá mais certo. Só o que você vê são pessoas fazendo ciclismo, pessoas correndo, pessoas fazendo tudo que é de atividade física e continuam obesas. Então, assim, a atividade física ela é um complemento, mas quem emagrece as pessoas é a nutrição correta, ou seja, com alimentos que nutrem e não hiperalimentam, e a pausa. A pausa é tudo, irmã. Eu É acho a você o pausa. máximo, você já no seu corpinho ideal, mas pausando, pregando a pausa, fazendo as pessoas entenderem que nós somos descendentes do Angus Barbieri, nós somos ursos que hibernam, não é isso? Exato, exatamente. É muito legal que você falou que a pausa, ó, gente, anotem, a pausa é fundamental no emagrecimento. É uma coisa que a gente vê muito, né? As pessoas se prendem a calorias, quantidades, né? Calorias, contar calorias. Não importa, às vezes a pausa é muito mais importante, muitas das vezes, no emagrecimento e na saúde também, né, doutor Léo? Porque a gente está cada vez mais a par dos benefícios que o jejum traz, não só no emagrecimento, mas essa pausa, o que, que ela traz de muito benéfico, que nada, nenhum remédio, não existe nenhum medicamento, nada feito pelo homem que vai proporcionar esse efeito, esse benefício que a pausa nos dá, porque o nosso corpo tem um próprio mecanismo de autorreparo e autorrenovação. A gente só precisa deixá-lo fazer o papel, deixar ele trabalhar ao nosso favor. E você conta pra gente agora sobre o seu jejum que você está fazendo agora. Qual foi o motivo que eu já venho te acompanhando, que você vem fazendo alguns? E qual foi o motivo específico desse prazo? Ele vai falar, gente, quantos dias de jejum vocês vão ficar chocados. E pode compartilhar aí pra gente? Eu estou indo para o meu. Vou fazer 20 dias, não é? Estou indo para o quarto dia. Recentemente eu fiz 10 dias. Eu tinha feito 7 dias há 2 meses, fiz 10 dias no mês passado, agora eu vou fazer 20 dias esse mês, tá certo? E eu fecho esse ano com jejum longo. Mas, assim, no meu caso, eu não preciso perder peso. Eu estou no meu peso ideal há 25 anos. Eu fico entre 68 e 71 quilos, não passo disso há 21 anos. No meu caso, é espiritual, realmente. Tá ouvindo? Tô, tá ótimo. No meu caso, é espiritual, realmente, porque a atividade física e o jejum, eles são os maiores produtores da proteína da felicidade, o BDNF. É uma proteína que tira os radicais livres do seu corpo, aumenta a quantidade de dopamina na sua cabeça para você sair dos vícios, libera serotonina, que é o hormônio da felicidade, mas mais do que isso, produz novos neurônios. A principal coisa que a gente tem que levar para a humanidade, minha querida amiga, todo nutri deveria ser como você, que prega a pausa, é que o jejum, mais do que o exercício físico, ele libera o BDNF, que é a proteína da felicidade. Você produz novos neurônios quando você jejua. Não é incrível? É incrível. É como se você reprogramasse sua mente, né? Não é nem como se, é você reprogramando sua mente. É você lá no seu sistema límbico, seu cérebro de lagartixa, que é o mais antigo, você lá no seu hipocampo, nesse lugarzinho lá, né? Acho que deu uma Mas em termos travada. de doenças, por exemplo, qual é a pior doença da humanidade hoje, né? A pior doença humana hoje é a diabetes, que provoca infarto, AVC. O pessoal se preocupa com colesterol e a pior coisa é a hiperglicemia, É é a verdade. diabetes, que não deve existir, não é? Tá ouvindo? Sim, agora tinha travado um pouquinho. Certo. A pior doença humana é a diabetes hoje, porque a diabetes provoca infarto, AVC. Então, assim, o pessoal se preocupa com colesterol e a maior doença é a diabetes. E é uma doença que não deve existir. É só um entrave metabólico que você cura como? Tirando carboidratos, fazendo a pausa. Pronto.
Fazendo a pausa é fundamental, né, para todos os processos inflamatórios. E eu queria te perguntar sobre, você falou que você tem o peso, as pessoas se preocupam muito com o peso, né? Ai, não quero perder peso. Nesse jejum de 10 dias que você fez, você perdeu muito peso? O que você perdeu, você recuperou? Como que ficou essa parte, né? Já que você está há 25 anos mantendo o peso ideal. Né? Mas com 2 semanas eu já estava com uns 2 quilos assim, Você recuperados, entendeu? perdeu E 2 ninguém quilos? pensa. 2? Tá pausado? Tava Não. pausado. Eu não entendi quantos quilos você perdeu. Perdi 4. Perdeu Eu 4. saí de 71 para 67 por ali, né? Uhum. Isso em 10 dias, né? É. As pessoas Nesse de têm 20 dias eu penso, no de 20 dias eu penso que eu vou perder aí uns 5 quilos. 5 quilos. Outra coisa que perguntam, eu acho que deu uma travada, ele está tentando achar um lugar. Ficar aqui encostado no meu carro aqui. Tá bom. Tá me Uma ouvindo, outra, Flávia? agora sim, deu uma melhorada que estava travando bastante. Outra questão que o pessoal pergunta muito sobre essa questão de emagrecer rápido. A gente vê, né, doutor? Eu acho que você concorda com isso, que o emagrecimento muitas vezes virou um protocolo elitizado. Antes do jejum, da gente ver essa revolução do jejum, tinha aquela coisa, né, que você tinha que gastar muito para emagrecer, que você tomava fórmula, que isso, que não pode emagrecer rápido, que um monte de bruxarias, de regras que o pessoal se perde, né? Com jejum a gente vê. Deu a pausa, você vai emagrecer, não tem erro. E todo mundo consegue dar uma pausa, né? Cada pessoa vai conseguir no seu tempo e gradativamente vai aumentando. Mas a preocupação maior, eu vou perder peso muito rápido, isso é perigoso, né? As pessoas não têm medo de tomar medicamento, não têm medo de nada, mas quando falar no jejum se perde peso, e essa perda de peso rápida, quando a gente compartilha alguns resultados de algumas pessoas, nossa, vem muita crítica também, apesar de muitas pessoas acharem incrível, mas vem muitas críticas nesse fator. O que que você acha disso? Flávia, a manipulação da mídia é uma coisa terrível, porque quando essas mesmas pessoas e mesmas mídias querem elogiar a perda de peso com a cirurgia bariátrica, por exemplo, ou com as picadas lá das medicações, elas não hesitam em dizer, ele perdeu 59 quilos em 6 meses, Sim, lindo, não é? Mas quando se trata do jejum, aí eles já fazem um pé atrás, uma cara feia. Então, é claro que existe sempre uma mídia em torno disso tudo para predispor as pessoas entenderem. Está me ouvindo? tá ótimo agora. Para predispor as pessoas entenderem que o melhor é fazer a coisa através de gastar dinheiro com medicações ou na faca no bloco cirúrgico. Sim. Cara, não há como você ser saudável da maneira como é o emagrecimento com o jejum. Porque como é que você emagrece com jejum? Qual é o pressuposto do jejum? É tirar carboidrato e comer a proteína, comer gordura saturada, que é uma coisa boa para o nosso organismo. Travou? Não, tá ótimo. Tá ótimo, né? Então, quando a gente parte do pressuposto de que para você fazer jejum, o que é que você vê no dia a dia, Flávia? A pessoa chega, Flávia, eu não consigo fazer 8 horas de jejum para fazer exame, eu fico toda me tremendo. Por quê? Porque essas pessoas estão com a insulina lá em cima, elas não conseguem jejuar. Tem de haver um preparo com a cetogênica ali, né? Comer carne, comer gordura, comer proteína, ovo, queijo, para que elas possam jejuar. E é aí onde entra a coisa fantástica. Primeiro essas pessoas vão secar, vão desinchar, depois elas vão para a balança e perdem peso. Por quê? Porque elas vão comer a comida real. Elas vão deixar a pizza de lado, o pão, o pastel, a coxinha, o bolo. E aí vem toda a educação. Então é diferente da pessoa cortar ali para perder peso com o estômago menor do que agora, com o jejum, que o pressuposto dele é se alimentar da comida que é própria ao humano, que é a carne e companhia, não é?
Exatamente. E é muito legal ver você, na sua experiência, poder acompanhar, doutor, porque por ser médico, a gente sabe que na hierarquia da saúde, o médico está lá no topo, né? Isso é uma questão cultural e claro que o nível de conhecimento pode ser muito mais amplificado na medicina do que na nutrição. Então, eu acredito que os médicos, quando se abrem para o estudo e para inovar como você fez, eles têm muito, talvez, uma bagagem muito mais ampla, né, de conhecimento. Nós, como nutricionistas, temos algumas dificuldades nesse ponto, principalmente porque eu já até compartilhei aqui várias vezes que eu já tive até que me explicar algumas vezes para o conselho, falar por que que eu faço isso, por que que eu falo isso, porque parece que eu estou falando algo de ruim para as pessoas, né? E aí, quando a gente fala para os pacientes, ó, vamos pedir o exame de insulina, vamos investigar como que está esse organismo, que é exatamente isso que você falou. É a primeira coisa que a gente faz. Vamos ver como que está aquele metabolismo, né? Aí a pessoa às vezes está com o PCR aumentado, insulina aumentada, cortisol todo desregulado, os hormônios, né? A questão grelina, a pessoa está totalmente inflamada e com essa hiperinsulinemia, que esse é o grande vilão. Então, a gente faz toda essa pesquisa para entender, para auxiliar conforme a alimentação e os nutrientes que podem dar esse auxílio, né? Então, é muito legal ver você na prática fazendo isso, né? Porque quando a gente fala de jejum de 24 horas, a gente já leva pedrada. Imagine você como médico fazendo 21 dias. É muito bom você compartilhar isso, porque realmente isso dá confiança, dá um suporte para as pessoas, para os leigos, né? Para as pessoas que estão aqui nos seguindo, porque as pessoas têm essa dificuldade de compreender, porque a maioria dos profissionais são contra, tanto profissionais da nutrição quanto da medicina. Então é muito legal a gente poder unir forças, né, cada vez mais para difundir, sim. Você está aí há 4 dias sem comer, sem sobrepeso e está super bem, né? Ô, Flávia, e há uma coisa bem interessante que você falou aí, porque se você pegar um médico arrogante, ele vai dizer, não, você põe no seu lugar, você não pode se intrometer aqui. Quando você sugere que o médico peça a insulina de jejum, por exemplo, né? Exato. E aí, por exemplo, nessa questão, quando você falou, realmente nós médicos temos mais facilidade, quando a gente Quando... quer, né? Porque, por exemplo, o que é que eu digo sempre? A pessoa, doutor, como é que eu fico famoso? Eu digo, você quer ficar famoso? Diga na sua rede social que você está fazendo de jejum ou está comendo só carne, para você ver os experts do mundo inteiro, seus familiares que você nem sabia que existiam, vindo do Japão, da China, para dizer a você que você vai morrer e que não tem futuro, não é isso? Então, Que você é louco. então, quando eu, médico, digo isso na rede social, que eu prego isso, que eu trabalho com isso, para os meus pacientes, que eu tenho pacientes nos 5 continentes, você imagina a quantidade de pedradas que eu levo dos meus colegas e Eu dos imagino. seus colegas, né? Só que no meu caso, como você disse, eu tenho mais facilidade, porque quando seus colegas vêm dizer alguma coisa, ele tem muito medo de me agredir porque eu tenho CRM, eles ficam com medo assim de falar, sabe? Mas eles ainda jogam pedra dizendo, olha, você não tem o CRN, você não pode prescrever dieta. Eu digo, eu não prescrevo dieta. Você Eu está só falando tiro da aquilo pausa, da né? dieta que eu acho que não é legal. É. É exatamente isso. Realmente de complexo, mas eu vejo que você se dá muito bem, né? Comigo foi um pouco diferente quando eu comecei a estudar sobre isso. Eu ainda não era nutricionista, mas eu não sei se você deve acompanhar o Dr. Jason Fung, que foi um dos primeiros aí a falar do assunto. Uma das coisas que me motivou muito foi o que eu percebi em mim. Eu falei, gente, isso é fantástico. Eu percebi realmente essas mudanças nos fatores neurotróficos. Eu percebi que eu fui me tornando uma pessoa diferente, até no meu modo de ser mesmo, uma pessoa mais leve em alguns aspectos. Realmente é uma mudança, né, mental de vida. E isso, né, me deu cada dia mais combustível de pesquisar. É uma coisa muito intrigante, né? O jejum é uma coisa assim, quanto mais você estuda, mais você sabe que tem coisas além que a gente ainda não descobriu. Então é muito legal ver essa trajetória. E eu vou ver algumas perguntinhas aqui que o pessoal está perguntando Só dizer sobre o que. uma coisa a você, Flávio. Ah, Só dizer uma coisa a você. Eu anunciei ao pessoal que eu ia fazer uma live, uma das maiores do Brasil. Para mim, você é de fato. Eu não estou adulando você, não. Quando eu vejo, obrigada. quando eu converso com você aqui, que você diz, olha, eu estava estudando aqui o jejum, os fatores neurotróficos. Ou seja, qual dos seus colegas vão
qual dos meus colegas médicos conhecem os fatores neurotróficos, que conhece a proteína da felicidade do BD? Não, o povo segue falando de endorfina, sabe? Dopamina, E assim. assim vai. Então, exatamente, parabéns. Vá, faça as perguntas que você fazia aí. Ai, então, mas e você sabe, né? Você falou do jejum prolongado. Alguns anos atrás eu tive a experiência de fazer um jejum de. Meu máximo foram 8 dias, que eu fui numa clínica lá na Alemanha. Até você falou que me acompanhou nessa época, né? E foi assim, eu acho que a partir daquele dia, que foram muitos dias de restrição, né, seguidamente, eu percebi realmente, até pela questão dos sonhos. Eu, Parece mágica, assim, uma coisa muito diferente. Eu não sei te explicar, mas era uma clareza, assim, de pensamentos, de autorreflexão, assim, muito. É só quem faz jejum sabe. Aí, quando você fala isso, né? Quando a gente vai compartilhar isso no dia a dia com os colegas, você se sente até meio um extraterrestre, né? Porque, assim, já me chamaram de louca aqui várias vezes, mas eu falo, gente, é uma coisa tão mágica, assim, é só quem vive. E às vezes você não tem como compartilhar isso com as pessoas, porque as pessoas estão com o cérebro inundado de açúcar, né? Então, assim, a gente está nesse oposto, porque aquela pessoa que come toda hora, começa o dia. Eu vejo, às vezes, tô na rua, vejo alguém tomando café da manhã com um monte de bolo, pão de queijo e café com leite. Eu falei, nossa, a pessoa já deu uma bomba. Spike glicêmico logo de manhã, né? A glicemia logo de manhã. Exato, a pessoa vai ficar com aquela névoa, e era isso que eu sentia, doutor. Eu tinha uma névoa, era uma coisa assim. Eu lembro que eu almoçava, me dava aquele sono, comia aquele pratão de arroz, feijão, aquela coisa, né, tradicional, e aqui eu sempre tinha aquela fadiga, aquela névoa, sabe? Aquela dificuldade de raciocínio. Hoje eu vejo as pessoas assim, eu falo, é isso, né? Já começa o dia lá com uma bomba de glicemia. E aí a pessoa, né, já vai ter dificuldade no pensamento, no raciocínio, no reflexo, né? E até na forma de se pôr na vida. Eu até brinco às vezes, nossa, esse comentário que essa pessoa fez, com certeza ela nunca fez jejum, porque você vê que a pessoa está totalmente desconectada até às vezes da realidade, né? Flávia, eu fico assim pensando como é que as pessoas nos veem, tá certo? Mas certas coisas você não pode delegar, você tem de experimentar para saber. Olha, 10 dias de jejum, assim, é encantador a paz de espírito que você tem. Você entender que você está comendo suas próprias entranhas, porque você não tem insulina, e aí essa gordura branca local, olha, tem muitos estudos aí no mundo, depoimentos de pessoas que estão perdendo lipedema, gente que faz 30 dias de jejum, porque o que é o lipedema? O que é papada? O que é bucho? Isso é a gordura branca localizada, é aquela gordura Aquela gordura neutra que faz parte do seu corpo inflamatória, ali. né? É. E aí, como é que você chega lá? Quando você não tem mais insulina, quando você faz um jejum longo, que aí a insulina diz para o seu cérebro, cérebro, estamos sem energia, como é que faz? Acabou o glicogênio, e agora? E aí o seu cérebro vai lá e libera para essa gordura branca virar gordura marrom e entrar nos seus vasos sanguíneos e virar corpos cetônicos. Então, você vai perdendo bucho, papada, aquela coisa. Então, assim, muita gente me pergunta, o jejum todo dia, é legal, é melhor que fazer 3 em 3 horas. Mas se você começar a fazer um longo, você chega em lugares onde você pensou que não iria chegar. Você chega na gordura visceral, você chega na papada. É muito mais, digamos assim, pedrada você chegar nesses lugares quando você dá uma pausa maior, entendeu? E não é só isso. Eu estou falando isso porque, repetindo para você, em termos do que as pessoas querem hoje, nós temos 1 bilhão de obesos. Em cada 7 pessoas do mundo, você vê uma pessoa obesa. Então, as pessoas querem isso. Mas o jejum, isso é efeito colateral do jejum, a perda de peso. O jejum, ele é muito mais espiritual, quântico, né? Eu que trabalho com hipnose, eu que estudo a física quântica em demasia, eu digo, o jejum que eu faço longo, meu amigo, é para eu ter a sensação de poder, é para que eu não me abstenha de fazer as coisas que eu amo fazer, é que eu não tenha mais medo de nada e crie meus 4 filhos entendendo que eles também podem ter essa liberdade espiritual, de não ter limitações, tipo assim, eu vou comer o que lá? Eu vou passar 12 horas sem comer, entendeu? Nós podemos demais. E essa é a questão, nós temos de levar o Angus Barbieri para o mundo, as pessoas entenderem que o cara passou 380 dias sem comer. Você não vai ver isso na televisão, no Fantástico, no Ilha Bonner,
em programa nenhum, porque o dono do grão, os donos dos grãos não permitem, querem que você se sinta fraco. Me fala um pouquinho dessa questão do medo. Você sabe que uma vez eu vi um estudo sobre isso. A gente vai, quando vai estudando sobre o jejum, tem alguns materiais, a gente sabe que os russos, né, são muito, eles praticam muito jejum, principalmente na parte da psiquiatria. E eu já li alguns estudos falando sobre essa associação entre um jejum mais prolongado nessa mudança de neurotransmissores, do BDNF, sobre a questão do medo. Qual que é? Você sabe o mecanismo? Pode explicar um pouquinho para gente? Flávia, eu até vou fazer meu marketing aqui. Gente, eu tenho o livro, o Tchau Vício. Ele não é livro de planilha digamos assim, de atividade física ou de jejum. Ele é um romance que estimula você a fazer atividade física e sair do sofá. Mas o segundo livro é o Tchau Vício. Esse livro é nele. Esses livros estão como e-book na Amazon. Quem tem aqui ainda baixa de Tchau, graça lá. vício. Mas esse livro, o Tchau Vício, eu dou a explicação lá, digamos assim, cabalística, sobre como é que funciona o vício. Porque todo vício ele tem um denominador comum, que é a inundação do seu cérebro de dopamina. Então começa daí, Flávio. Quando as pessoas querem dizer que o açúcar não é droga, que o açúcar não vicia, como eu vi um cara famoso aí com 1 milhão de seguidores dizer isso, é triste a pessoa dizer isso, Tem né? muitos Porque que se eu dizem assim. mostrar Flávio, eu sei que o seu direct é igual o meu, que a gente tem centenas de pessoas chorando, doutor, eu vou morrer, eu não consigo parar o açúcar. Como é que a pessoa diz que açúcar não é droga, né? Então, o denominador comum das drogas é elevar a dopamina. E o que acontece com o açúcar? Você come açúcar, se sente bem, né? Eleva a glicemia, ao mesmo tempo a insulina se eleva para jogar o açúcar dentro da célula e a dopamina se eleva, você está todo de boa ali. Mas daqui a pouco a insulina joga a glicose para dentro da célula, vem a hipoglicemia de novo, vem a insulina baixa, baixa a dopamina. Então, essa montanha russa e essa oscilação fragiliza as pessoas. E por que, é que tem tantas pessoas se livrando de remédios para depressão, fazendo atividade física, mas também fazendo jejum? Porque você ganha autocontrole e você sai dessa oscilação dopaminérgica. O vício é dopamina. A dopamina que você ganha fazendo atividade física, ela substitui a dopamina do açúcar. A dopamina que você ganha fazendo jejum, ela substitui a dopamina do açúcar. Então, isso aí é o cerne da questão. Quando você faz jejum, olha, vencer a fisiologia básica da fome é vencer tudo, amigo. Eu não preciso dizer isso para você, estou dizendo para a nossa audiência, né? É basicamente isso. Quando você vence, né, esse obstáculo da fome, do controle mental, você vence tudo, né? E realmente é uma reprogramação aí mental. As pessoas, a questão maior é que falta essa. Teve até uma pessoa que estava, até bloqueei, estava falando que a gente está chamando as pessoas de leigo, que isso é uma ofensa, que a gente não tem respeito. Quando a gente fala, gente, de leigo, é assim, tem o profissional da saúde que tem uma formação, né? Vai estudar fisiologia básica, e tem as pessoas, né, que são vocês, seguidores, os pacientes que não têm essa base de conhecimento. Então, não é nenhuma falta de respeito, e sim, né, são duas classificações aí bem óbvias. Com certeza ele não deve fazer jejum. Então, quando a gente fala, né, sobre isso, eu acho que mais é difícil hoje, a dificuldade mais das pessoas é essa insegurança de muitas informações, né? Por um lado, muita gente aí com muitos seguidores sempre falando: ah, você pode fazer dieta flexível, come o pão ali, conta calorias, não sei o que tá tudo bem. E aí vem essa confusão, né? Mas como que eu vou ficar sem comer, né? Como que isso vai ser bom para mim, né? E academia, como que eu... E é justamente isso que a gente tem que trabalhar, repetir todos os dias, porque eu vejo cada dia mais a indústria tanto de um lado da alimentação quanto a outra, que a gente sabe que é muito forte, ela vem lavando a cabeça mesmo, né? Uma lavagem cerebral, principalmente você vê como cresceu o número de pessoas que utilizam aí os medicamentos para emagrecer. Isso aumentou muito, porque é aquela coisa, para você emagrecer, você tem que gastar muito dinheiro. Então, de novo, né? A gente vem com essa meio que parece que a gente está lutando com assim bem pequenininhos contra uma coisa gigantesca. Você não sente isso às vezes? Ô, Flávia,
antes de eu falar sobre isso aí, só um segundinho, para eu responder essa pessoa que disse que a gente estava chamando alguém de leigo. Tá. Olha, respeitar as pessoas é ajudá-las. Eu ajudo gente demais. Eu tenho meu consultório é lotado sempre. Eu tenho gente até dezembro no meu consultório, como se diz. Mas o que eu atendo de gente de graça, ajudando no mundo inteiro, gente que perdeu 30, 40, 60, 80 quilos e que reconhece isso, vai olhar os comentários da minha outra rede Já social das vi, pessoas, né? já vi. Então, respeitar é isso. Eu jamais chamaria ninguém de leigo, nada disso, não. A gente está falando, a gente sabe do que é. Bom, veja, sobre essa questão aí de gastar dinheiro com medicação, Flávio, quase todos os meus pacientes ao redor do mundo, todos eles já vêm sequelados, né? Eu vou até citar aqui. Já, Eles vêm da. Tá ouvindo? sim. Eles vêm da Saxenda, pula para Ozempic, já estão na Monjauro, entendeu? Eles já vêm nesse patamar aí. Doutor, já tentei de tudo, olha, já passei por 4 TAM, 5 TAM, né? E aí não deu certo essa questão de reeducação alimentar, porque eu começo a comer ali uma tapioca, eu como 6 tapiocas. Isso não dá, cara. Em suma, as pessoas não tratam o açúcar como droga. A mãe, Flávia, você está me ouvindo agora, Flávia? Tô, tá ótimo. A mãe de Flávia não vai dizer, Flávia, vai tirar Flávia da Cracolândia e dizer, Flávia, você vai parar de fumar 10 cigarros de crack por dia, vai fumar 2. Vamos reeducar, Flávia? Isso não existe, cara. Quem está falando é um ex-viciado, fui ex-viciado em tudo, entendeu? Então eu falo do vício com, digamos assim, com competência, com conhecimento de causa, né, por ser ex-viciado. Não brinco com viciado. O maior lema da humanidade é dos alcoólicos anônimos, que é evite o primeiro gole. Primeiro gole de jogos de azar em que eu fui viciado. Primeiro gole de açúcar, de álcool, de drogas. Não deixe ninguém que é viciado testar o açúcar, meu irmão. Ele vai longe, ele vai quebrar tudo, É que né? as pessoas nem sabem, doutor, muitas nem sabem que os carboidratos viram açúcar, né? A gente vê muita. Eu não, quase não como doce, dá igual eu falei, a pessoa já começa o dia lá comendo pão, pão francês com geleia, sei lá. Mas daí vem o nutricionista dizendo assim: não, se você comer pão com ovo, tudo bem, que daí o ovo vai diminuir o impacto glicêmico. Então eu digo, é muita desinformação, né? Realmente é um trabalho que a gente faz aqui da educação nutricional básica, que, na minha opinião, a gente deveria ter isso lá no ensino fundamental, assim, básico. Olha, gente, tal coisa vira açúcar, seu organismo tem uma tolerância baixa com açúcar, né? Nosso organismo, ele não aceita, vai chegar um momento da sua vida, se você é muito exposto a quantidades normais, né? Até se você seguir essa dieta da pirâmide alimentar, vai chegar um momento da sua vida que você vai desenvolver alguma doença. Isso é fato, seja aos 30, 40 ou 50. Eu acho que essa janela de tolerância é o que cada um é individualizado, né? Tem pessoas que muito mais precocemente. Então, nosso organismo ele tem uma tolerância, isso é sério, as pessoas não entendem. Você não foi feito para viver comendo todo o tempo carboidrato, teu sangue lá com açúcar o dia inteiro. Isso vai te atrapalhar e vai chegar à conta, né, doutor? Ô, Flávia, sobre isso aí, eu tenho uma coisa muito científica, muito pesada. Atenção, todo mundo que estiver na live. Dê atenção bem a isso. O que é que acontece com esse tipo de dieta que prioriza carboidratos, né? Olha, eu tenho pacientes demais que me chegam, doutor, olha, eu malho há 20 anos, eu corro há 15 anos, eu ando de bicicleta há 25 anos, mas agora eu não consigo mais segurar o peso. Por que é que isso acontece? Porque esse tipo de dieta aí, com déficit calórico, né, a reeducação alimentar, ele segura por um tempo, depois não dá Não mais. funciona. Depois você não consegue mais, não é? Então, por exemplo, tem a regra muito simples, olha, a gordura acumulada, ela é igual a caloria ingerida menos a caloria gasta. Quando você faz déficit calórico, você ingere menos caloria, você vai acabar gastando menos caloria. Você vai sentir mais frio, seu corpo vai se esquentar menos. Muitas coisas enzimáticas dentro de você, muitas reações do seu metabolismo vão diminuir automaticamente porque você está restringindo as suas calorias. É diferente de você fazer jejum, porque para fazer jejum você não conta caloria de tapioca e de sorvete igual a caloria da carne, não. Todo mundo precisa saber que a gordura saturada da carne tem 1 grama queima 9 quilocalorias. E do carboidrato, só 5 quilocalorias. A carne é o dobro das calorias, quase. Mas não tem nada a ver, porque a questão é como isso é metabolizado. A carne não eleva a insulina, não inflama você. Então,
se você faz essa questão de déficit calórico, você vai gastar menos caloria, com o tempo você vai ficar fraco, aí sim você vai ter rebote. Eles querem dizer que a gente tem rebote com o jejum de jeito nenhum. Exato. Então, isso tem tempo determinado, não é isso? Exato. Quando eu vou na churrascaria, eu sempre peço, olha, me dá essa parte mais gorda. E aí o cara que está servindo o churrasco, ele olha, mas moça, isso aqui não faz. Falei, não, pega essa parte que tem mais gordura, que é exatamente o que você falou, né? A minha carne predileta é carne de porco, que é a que eu sinto mais saciedade. Tem a carne do boi também, que eu adoro. Mas, assim, todos os dias praticamente eu como carne de porco. E isso não me engorda, e cada vez mais eu vejo que só me dá mais saciedade, meu corpo está cada vez mais regulado. É, Eu gosto muito da carne de porco. Você falou na carne de porco, eu me lembrei, eu morava na Alemanha, lá a carne de gado é muito cara. Quando eu morava lá era 40 euros um quilo de carne de gado, ou seja, R$ 200. Mas uma coisa, voltando ao assunto do respeitar do rapaz aí, que a gente tem de respeitar, é que quando eu fui morar na Alemanha, lá não tinha arroz, eu vou me acostumar sem arroz, né? Então você tem que respeitar as pessoas. Eu também passei por isso. Hoje, quando eu digo às pessoas que não devem comer arroz, quem tem 150 quilos não pode comer arroz. Arroz é açúcar, né? E as pessoas acham estranho. Então eu respeito quem ainda pensa assim, entendeu? Desse jeito. exatamente. É uma questão eu digo assim, é muito às vezes muito mais pela falta do conhecimento, não por culpa da pessoa, mas porque a gente é orientado assim, né? Eu gosto de quem tem o poder da educação, da orientação, são os profissionais. Por isso que eu fiz essa classificação diferente. E muitos nós, porque eu também já fui uma pessoa leiga, já fui uma pessoa que antes era orientada por profissionais, não tinha esse conhecimento. E realmente a gente segue esse padrão, né? Eu me lembro, nunca me esqueço. Depois de alguns anos eu descobri que sou celíaca, enfim, então o nosso corpo vai dando sinais daí exatamente do que não nos faz bem. Quando você está Que na Carbolândia ali, bênção que Deus lhe deu, né, que amiga? Que bênção! bênção lhe deu. Como é que você teve a intolerância a essa porcaria? Ô, Deus bom com você. Agradeço, amigo. Vá. Exatamente. Só que eu demorei muito tempo para até ter os sinais. E eu lembro que uns anos atrás, uns 10 anos atrás, eu fui numa nutricionista e na dieta ela me passou uma receita de torta de uma torta salgada com trigo, carne moída, enfim, mas é alguma coisa das calorias, um tipo de farinha integral, alguma coisa assim. Aí eu me lembro que eu fiz a torta e tal e senti aquela coisa daquele estufamento normal. Aí eu lembro que eu questionei a nutricionista, eu falei, como que é essa ideia do que a gente come? Porque eu falei, eu comi essa torta, eu não vi exatamente nenhuma diferença da sensação de quando eu como uma pizza. Eu lembro que eu questionei ela na minha ignorância mesmo, porque eu realmente não tinha conhecimento. E ela, não, é porque são calorias, não sei o que, ela me deu uma explicação assim, mas eu falei, não, mas aquela sensação de estufamento e de parece que come aquela coisa que não É cai bem, igual. é igual. E aí foi quando, né, a gente vai conhecendo o nosso organismo e vai entendendo, né? Igual você falou, você come 600 calorias de carne, vão ser completamente diferentes do que você comer 500 calorias de pizza, por exemplo, né? A pós-alimentação é completamente diferente. E esses sinais que são muito importantes, né, para a gente entender e ver que nosso corpo, quando aquilo te faz bem, é sinal que você está no caminho certo. Flávia, o que é que eu vou dizer lá? Eu vou palestrar agora vai ser aqui digamos assim, um congresso aqui no interior do Ceará, e eu vou palestrar para pessoas que eu sei o que é que eu vou dizer para eles lá, tá certo? Mas o que é que eu posso dizer aqui para seu público em relação a tudo isso? Gente, pronto, lá haverá estudantes de medicina e médicos também. O que eu vou dizer numa brincadeira para eles lá é que é o seguinte: vocês querem ficar ricos? Porque o estudante de medicina hoje entra com 60 quilos na faculdade, sai com 120, né? Ele sai com 120 quilos para passar a estatina para os clientes, né? E eu vou dizer, querem ficar ricos? No final da faculdade, no sexto ano, emagreça comendo carne, aí você aprende como é, aí você vai consultar o mundo, porque você vai ganhar muito mais do que eu, e eu tenho uma freguesia imensa. Eu dispenso clientes. Vocês vão ganhar uma freguesia imensa, por quê? Porque você foi obeso e deixou de ser. Isso é que chama atenção. É muito mais do que eu tenho meu peso há 25 anos. Mas imagina você, o médico, você tinha 120 quilos, faz suas fotos antes, depois, aquela coisa toda. Você vai ficar milionário, cara. Porque é assim, porque você vai se curar, porque a carne é uma bênção, é a comida para o ser humano.
você descobre a verdade e ganha dinheiro provando a verdade, fazendo bem às pessoas. Então, é uma brincadeira que eu vou fazer, mas é a pura verdade, entendeu, Flávio? É uma honra ter feito essa live com você, que é uma pessoa que prega a verdade, que um dia essas pessoas vão descobrir. Flávio, tanto de gente que nós temos curado, tenho certeza disso, eu vejo o seu antes e depois das pessoas aí, o bem que você está fazendo à humanidade. Você tem noção de quantas pessoas, as mulheres, vêm no privado, e eu mostro a minha esposa, tá certo? As mulheres vêm tirar a roupa, olha, doutor, 35 quilos com o senhor, doutor, tentei de tudo, doutor, o senhor não tem noção, endocrinologista, nutre tudo, e jogam a roupa na frente do esposo para mim, e os homens tiram a roupa para mim. É uma multidão de gente mudando, não sabe? E dizendo, doutor, não é só perder peso, não, eu estou diferente, doutor. Olha, eu saí de 250 aqui de testosterona, estou com 800. Tudo mudou na minha vida, eu consegui um novo emprego. Você sabe disso, Flávio, eu sei que você passa por isso. Com Então, certeza. é isso, é um prazer falar com você que está mudando as vidas das pessoas de fato também para o bem. E a gente não mantém clientes, não, a gente liberta as pessoas e elas vão embora. Só se elas tiverem saudade da É gente que elas voltam para o verdade. nosso consultório, É né? verdade. Na minha dinâmica, eu falo, eu quero ensinar vocês a viverem a vida de vocês com saúde. Vocês não precisam ficar retornando em consulta mês a mês. Vocês vão aprender o caminho para seguirem com saúde a vida de vocês. Doutor, muito Totalmente obrigada. livre da gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade aí em pleno plantão. Quem não conseguiu pegar o início vai ficar salva a live, eu vou compartilhar aqui em Colab. Um abraço, boa semana aí para todo mundo, tá, gente? Tchau, tchau. Um abraço, irmã. Deus abençoe. Tchau.